Entrevista do dia. Eu sei que você é meu ouvinte, eu sei que eu admiro muito seu trabalho, acabei de falar para ele aqui. Bom, pessoal, recebo aqui ao vivo nos estúdios de Campo Grande para todo o Mato Grosso do Sul, o secretário da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruc. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rodrigão, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo, estão nos vendo. Prazer estar aqui com você. Secretário, antes de começar a falar sobre o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, eu vim pensando, chegando aqui na rádio, que eu falei assim, eu vou perguntar para o Verruc a situação do Rio Grande do Sul, para quem lida, né, numa pasta como a do senhor, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o Estado vai levar um bom tempo para se recuperar, né? Rodrigo, lá a situação, inclusive, eu sou gaúcho, né, de nascimento, tenho vários familiares numa situação lá que perderam suas casas, graças a Deus não tive nenhuma vítima, mas nós tivemos mais de 100 vítimas lá. Então a situação do Rio Grande do Sul é importante, as pessoas, muitas vezes assim, eu estou vendo muita discussão de prevenção, a gente que está trabalhando com mudança climática, toda essa estrutura, né? Mas na verdade a dimensão que foi colocada, chover 500, 600 milímetros em 2, 3 horas, mesmo que todas as obras que teriam sido feitas no período anterior teriam sido levadas por essa enxurrada, né? Agora o foco realmente vai ter que ser realocação de pessoas, eu acho que a dimensão da reconstrução, o governador Eduardo Leite tem destacado muito isso, a dimensão da reconstrução. Então agora o momento realmente é de ajuda. Eu acho que o Mato Grosso do Sul está demonstrando aí todas as pessoas ajudando nesse resgate, levar água, alimentação. Esse é um ponto fundamental. Mas a gente que milita dentro da área do meio ambiente sabe a dificuldade que vai ser nesse processo de reconstrução, porque a tendência é que esses eventos climáticos extremos se repitam. Eu acho que a grande lição é essa. Ela foi um extremo, mas ela pode se repetir a qualquer momento. E para isso nós vamos precisar. Algumas cidades não vão poder mais estar onde estão hoje. Não adianta fazer uma barragem, não adianta, vamos ter que retirar essas pessoas desse local. Isso implica em custos elevadíssimos do poder público estadual, do poder público federal. E eu acho que o movimento está sendo feito. Mas a situação realmente do Rio Grande do Sul é um grande desastre. Eu acho que o Brasil, quando a gente vê muitas vezes outros países passando por terremotos, maremotos, acho que o Brasil, pela primeira vez, tem um desastre, infelizmente, de dimensões que a gente não conhecia, né? Então acho que o curto prazo é de muita ajuda e o médio prazo é ajudar realmente muito recurso para a gente pensar numa grande estruturação daquela região. Bom, e a gente torce aí, daqui a pouquinho eu falo com o pessoal do CTG de Campo Grande, falo também outros pontos de coletas e doações em todo o Mato Grosso do Sul. Eu acho que é o momento aí de muita sororidade e também um ajudando o outro. Secretário, tenho 2 questionamentos agora. Vamos falar sobre o MS Day, né? Ano passado foi no coração de São Paulo, né? No centro de São Paulo, e esse ano em Nova York. Bom, Mato Grosso do Sul é um estado privilegiado, é um estado que atrai olhares do Brasil e do mundo. Agora, qual que é a importância de levar a indústria do Mato Grosso do Sul, o estado de Mato Grosso do Sul, para os Estados Unidos, por exemplo? O governador Eduardo Riedel, ele definiu lá no início do seu mandato uma busca de uma internacionalização do estado. O estado hoje é um estado exportador, um estado que tem uma relação com o investimento internacional muito forte. No ano passado, quando nós fizemos lá em São Paulo, nós tivemos quase 5 bilhões de investimento atraídos e naquele momento nós começamos a ter demanda de algumas, principalmente o sistema financeiro internacional. Falou, olha, vocês têm que mostrar esse Mato Grosso do Sul, porque aqui vocês conseguem demonstrar em São Paulo. Mas fora, a gente consegue enxergar São Paulo, a gente enxerga Rio de Janeiro, mas difícil, a gente enxerga Centro-Oeste, vamos chamar assim, como grande produtor do agronegócio, mas a gente não enxerga essas oportunidades especificamente no estado. E aí foi tomada a decisão, então, durante essa semana em Nova York acontece o chamado Brazilian Week, quer dizer, um monte de atividades relacionadas ao Brasil naquele momento, e aí nós tomamos a decisão, então, de fazer o MSD em Nova York, e assim, Rodrigo, eu vou te falar É impressionante o nível de demanda que nós temos. Nós criamos uma agenda e hoje, inclusive, nós temos reunião com o governador. A cada dia são mais empresas que querem conversar, querem conhecer Mato Grosso do Sul, que muitas vezes a gente vai conversar com uma empresa espanhola, o concorrente fica sabendo e, consequentemente, ele quer falar. Então, a perspectiva é muito boa, né? A gente poder demonstrar a Mato Grosso do Sul as oportunidades que nós temos aqui na área de infraestrutura, na área de logística, na área da celulose, na área das proteínas, na área do etanol, e isso vai beneficiar
muito Mato Grosso do Sul. Então, eu acho que é positivo levar esse Mato Grosso do Sul para fora do país e mostrar também o turismo, toda a possibilidade que nós temos de atrair pessoas para visitar o nosso estado. Eu entrevistei um empresário recentemente, Verru, que só para a gente entender, né? A gente tem 3 lagoas ali, Ribas Rio Pardo, celulose, Corumbá, mineração, aqui região centro-sul, né? Desde Campo Grande até a região sul, a gente tem agronegócio e agroindústria também, né? E aí o que acontece? Eu quero instalar uma indústria, uma fábrica, quero competir e eu quero trazer para Mato Grosso do Sul. Hoje o governo, ele tem uma pauta, eu não digo uma pauta fiscal, mas ele tem um incentivo fiscal que atrai esse empresário, atrai essa grande indústria. Exato. O que nós temos primeiro? Nós temos realmente uma política de incentivo fiscal de atração de investimentos. Então, quando a gente senta com o empresário para apresentar para ele qual a redução de carga tributária que ele vai pagar menos impostos vindo ao Mato Grosso do Sul. E aí muitas vezes as pessoas falam, mas eu pago imposto, ele não vai pagar. O empreendimento dele não existe, ele não gera nada, ele não gera emprego, não faz nada. Então, quando ele chega, então nós temos uma pauta, e aí eu vou te explicar claramente, 90% do que a gente produz, nós temos uma população muito pequena. Então, as empresas vêm aqui para vender. Você deu exemplo agora que você sorteou a Embaúba aqui, que é uma empresa nossa, local. A Embaúba tem incentivo fiscal porque ela precisa competir com o doce de leite lá no mercado de São Paulo. E se ela pagar integralmente imposto, ela não consegue competir com a Nestlé no estado de São Paulo. Então, nós temos um portfólio, um grupo de reduções tributárias de ICMS, né? Além disso, a gente tem todo um ambiente em termos de licenciamento, prazo definido, áreas. E às vezes as pessoas perguntam, mas por que a indústria tal não vai para o meu município? O governo não direciona para municípios. O que a gente apresenta a eles são as condições de todos os municípios e ele, a partir daí, faz uma avaliação, disponibilidade de mão de obra, acesso logístico, disponibilidade de área. Então, faz uma avaliação e toma a decisão entre 1, 2, 3 municípios. Então, o governo do estado, ele coloca a competitividade no Mato Grosso do Sul, fala, olha, invistam aqui no Mato Grosso do Sul. E aí compete a prefeitura de uma cidade do estado para bater o martelo, é isso? É uma união? É uma união. Muitas vezes, em alguns casos, vamos pegar agora recentemente aí no município de Dourados, a vinda da Impasa, que nós não tínhamos etanol de milho, a Impasa falou, olha, eu escolhi Dourados. Mas eu preciso de uma área de 50 hectares para instalar. Muitas vezes o município não tem condições, outras vezes ele tem núcleo industrial, essa empresa vai para o núcleo industrial, e em outros momentos o Estado, então, apoia recursos para esse município, para que ele possa adquirir. Nós temos um fundo, chama ProDesenvolve, lá na minha secretaria, que é exatamente para isso. Esse é um fundo com recursos disponíveis, pago pelas próprias empresas incentivadas. Toda empresa incentivada tem que pagar um pouco de recurso para esse fundo. Então, ele realimenta. Então, nós podemos ceder terreno, podemos fazer acesso. Então, tem várias empresas que a gente está fazendo acesso. A Neomilho Maracaju, que vai inaugurar agora, próximos dias, etanol de milho. A gente está fazendo um trevo de acesso a essa empresa, com recurso do governo do estado. Então, são essa estrutura que nós apresentamos a esses investidores. E sabe que uma curiosidade que eu tenho? Eu faço jornalismo popular, né? Então, assim, a gente traduz, Verruc, para o público de forma mais didática também. Uma coisa puxa a outra. Igual, por exemplo, o estado vai lá, vai brigar para que seja instalado no Mato Grosso do Sul. A prefeitura briga para a gente assinar o contrato, bater o martelo. E aí você falou em desenvolvimento. E uma outra coisa que eu puxo é o seguinte, mas nossa, eles vão vir para cá, mas vai poluir o meu rio, vai poluir isso, vai poluir aquilo. Aí entra uma outra discussão, que é a questão do meio ambiente, a chamada indústria verde. Que tá tão à tona aí, tá tão em alta esse assunto, né? Mas vamos explicar, é importante isso. Quando o Estado abre mão, na verdade, da questão tributária, a empresa assume uma série de compromissos. Ela não é assim, olha, tá aqui, você veio, você vai reduzir até 2032, você tem uma redução de impostos, você vai pagar menos imposto. Na verdade, a empresa tem que assumir um compromisso de número de empregos gerados. Então, lá tem um termo, é um contrato, onde eu falo, eu te reduzo a carga tributária, mas você vai me gerar 1.000 empregos, 100 empregos, 10 empregos. E o governo fiscaliza. Totalmente. Mensalmente, ele tem que mandar a folha de pagamento dele com os registros. Além disso, ele tem um investimento. Ele fala para mim que vai investir R$1 milhão. Ele vai ter que comprovar com nota fiscal que ele fez esse R$1 milhão. Então, tem toda uma fiscalização. E aí vamos pular aqui para a questão da indústria verde. Quer dizer, o Mato Grosso do Sul, e muitas pessoas não sabem disso, nós estamos aqui na luz aqui, essa luz aqui, 94% dessa luz é renovável. Ou ela vem de hidrelétrica, ou ela vem de uma usina que pega o bagaço de cana e faz a sua energia, ou ela vem de uma energia solar. Então, o Mato Grosso do Sul já tem uma produção de energia que a gente chama de verde, limpa, né? Então, a gente só produz uma termoelétrica, que é com gás, o resto é tudo energia limpa. E essa indústria, quando ela vem, ela tem todo um acompanhamento
para a questão da sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Você falou muito bem, mas toda a indústria precisa captar água. Então ela capta água no rio. Até aí não tem poluição. Mas ela precisa lançar isso. Depois de ela usar essa água, ela devolve essa água para o rio. E aí a gente tem todo o acompanhamento de fiscalização. Essa água ela tem que entrar quase em condições adequadas, tem os parâmetros, para ser relançada dentro desse córrego. Assim como ocorre com o esgoto doméstico. Então, as pessoas, quando vão no banheiro de manhã, isso tudo passa por um grande processo de tratamento, depois é lançado dentro de um córrego, dentro do rio, mas já em condições adequadas. Né? Então, o nosso foco realmente de trazer uma indústria focada no agronegócio. Por isso que a gente fala muito. Vamos processar a soja, vamos processar... Eu sempre brinco com a soja. Quantas pessoas comem soja de manhã? Né? Aí pergunta, manda aqui quem come soja de manhã. Todo mundo vai falar que não come soja. Né? Ninguém come, mas vocês produzem tanta soja, ninguém... Não come. A gente come o frango, come o ovo que vem de coisa. É daí que, efetivamente, a transformação da soja nesses produtos. E o Mato Grosso do Sul tem importância. Então, quando a gente fala em desenvolvimento verde do Estado, o que nós queremos é uma indústria sustentável, que vai gerar emprego, mas nós queremos uma indústria que, desde lá da produção agrícola até o produto final, ela seja sustentável, quer dizer, ela seja feita em práticas adequadas de produção. Pessoal, e isso, né, a gente acha que não atinge a gente, atinge desde o empresário lá em cima, tá bom, até o consumidor final. Eu acho que é uma cadeia que eu acho que todos nós fazemos parte do processo e devemos entender e falar, porque, olha, é muito importante. Na semana passada, teve uma ação do governo do estado chamado Baixar Impostos para fazer dar certo. E eu acho que quando a gente fala imposto, fala assim, eu tô pagando caro aqui na luz, tô pagando caro no arroz, no feijão. O que é o baixar impostos para dar certo, Jaime? Esse é uma linha que o governador estabeleceu. Veja o seguinte, Rodrigo, nós tínhamos 62 decretos, normas, que venciam agora dia 30 de abril. O governador simplesmente poderia não fazer nada, voltaria à carga tributária anterior. E aí vou te dar um exemplo que todo mundo... Bares e restaurantes. Lá durante a pandemia, nós tivemos aquela grande crise de paralisação, nós reduzimos a carga tributária para 2% do ICMS, de 12%, 17% para 2%. E isso foi naquele momento, na crise da pandemia. Esse é um dos impostos que venceria agora. Então, se o governador simplesmente não falasse nada, chegaria no dia 1º, ao invés de pagar 2%, você pagaria 12% numa operação ou 17%. Então, quando nós falamos em baixar impostos, o governador olhou lá para o caixa dele e falou, cara, eu não preciso disso. É melhor eu ter 100 empresários pagando 2% do que ter 10 empresários pagando 17%. Então, quando a gente tomou a decisão de baixar impostos e manter essa base tributária, esse pagamento menor, é porque mais gente paga. Na verdade, então, é uma lógica bastante interessante sobre isso. Mas por quê? Se voltasse a aumentar, o risco do comércio fechar seria alto, é isso? Se você botar aqui na rádio agora, quanto... Bares e restaurantes estão com a margem pequenininha, subiu muito, o preço subiu, mas os custos desse pessoal subiu muito. Então eles não teriam margem, muitos fechariam. Eu vou te dar um número que foi dado aqui pelo pessoal da Brasel. Hoje, de 100 restaurantes, 38 trabalham no negativo. E mais praticamente 40 estão empatando. Então esses 40... se eu coloco imposto, ele ia acabar tendo prejuízo, tendo que fechar. Então, isso é a manutenção de emprego e a manutenção da atividade. Quando você baixa imposto, essas pequenas empresas têm condições de manter as suas atividades. Então, esses 62 setores beneficiados, né, eles foram exatamente para que a gente mantenha, a gente chama de competitividade, quer dizer, mantenha esse cara aberto. Na verdade, o que é competitividade? Capacidade de você ficar aberto, ganhando o seu dinheiro e mantendo o seu negócio. Bom, você falou do bares e restaurantes, quais são os outros setores que houve ali, não houve o aumento aí do ICMS? O bares e restaurantes foi mais evidente, mas nós também, aqueles empresários que estão no chamado simples, até R$360 mil, que faturam, nós também mantivemos a isenção tributária para esse grupo de empresários. Nós mantivemos, dentro da indústria verde, a redução do fotovoltaico, a gente manteve a redução tributária, manteve a redução tributária na energia elétrica produzida a partir de fotovoltaico, mantivemos a redução tributária de máquinas e equipamentos, quer dizer, quando você compra uma máquina e equipamento fora do estado e traz para cá, você não paga o diferencial, que é 10% na barreira. Né? Nós tivemos biometano, que é dentro também da indústria verde. Nós estamos aumentando a produção de biometano. O que é biometano? É gás produzido de resíduo de suíno, de dejeto de suíno, de dejeto de coisa, que produz gás que é igual ao gás natural. Então, tem uma série de outras atividades que foram beneficiadas com
com essa redução tributária. Bom, pessoal, 7 horas e 29 minutos. Atenção, Dourados, Três Lagoas e Bonito. Fiquem agora com a sua programação local. Campo Grande e região. Eu volto a conversar com o Jaime Verruc, secretário da SEMADESC, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. Secretário, chegou uma pergunta interessante. Com tantas indústrias instaladas e também a serem instaladas em Mato Grosso do Sul, mão de obra, como que fica? Boa pergunta, né? Não, é excelente. É excelente essa pergunta. Primeiro é o seguinte, nós temos hoje uma falta de quantidade de pessoas. Vamos, antes de falar de qualificação, assim... Tá faltando gente. Tá faltando gente em todas as atividades, não é em Campo Grande e tal. Campo Grande talvez é o único lugar ainda que tem um estoque de gente, que a gente fala, um grupo de pessoas aptas a trabalhar. Mas esse é um grande desafio. Então a gente tem... O que o governo tem feito? A gente tem feito, Rodrigão, inclusive uma coisa que chama voucher qualificação. Então a gente tem, as pessoas estão mudando o mundo de emprego em função das oportunidades. Então hoje faltam pessoas, a gente tem que qualificar as pessoas, a gente tem trabalhado fortemente nisso. E tanto que essa pessoa que está fazendo a pergunta, tem determinados empreendimentos que muitas vezes ele fala, quero ir para Campo Grande, mas eu quero me instalar no município tal. Quando ele olha, ele fala, a minha empresa eu não consigo levar para lá, eu tenho que ir para o município maior. Então, às vezes, até concentra em Três Lagoas, Campo Grande, Dourados, porque aquela atividade... Vamos dar 2 exemplos. A JBS aqui de Campo Grande vai gerar 2.000 empregos agora com aquela questão da abertura da China. Nós temos uma empresa em Dourados, vai gerar 2.100 empregos. Deixa eu fazer um adendo, abre aspas. Eu tive em Dourados há 2 semanas, secretários, secretário, inclusive dentro da JBS lá, ótimo, né? Então. E eu não sabia da parte de suínos de lá. E daí, na hora que eu vi a ampliação da JBS de Dourados, por exemplo, vai ser uma outra cidade dentro de uma cidade. E eu falei, mas de onde vocês vão tirar tanta gente? Aí eles me responderam, boa parte de venezuelanos, haitianos, porque é um pessoal que o Mato Grosso do Sul está acolhendo, né? Acolhendo. Legal. Essa da JBS Dourados, assim, abate hoje por dia 5.000 suínos. Você viu lá? É algo surpreendente. Agora vai para 10.000. Vai gerar mais 2.000 empregos e teve mais 700 milhões em granjas produção. E você falou um ponto crucial. Hoje nós temos determinadas atividades que dependem dessa mão de obra estrangeira, no caso, venezuelanos. Aqui, se for na Natura Friga em Rochedo, são 200 pessoas trabalhando. Lá são mais de 1.000 pessoas, eu acho que, estrangeiros trabalhando. Então, hoje o Mato Grosso do Sul tem recepcionado essas pessoas e tem dado a oportunidade. E eles são fundamentais hoje para o desenvolvimento do Estado. Bom, gente, e é algo impressionante, aí voltando, secretário, e eu acho que assim, é um trabalho árduo e é um trabalho de parceria, né? Eu sempre encontro o pessoal da FIEMES que eu falo, olha, precisamos colocar gente, né, ao maior número de possível de qualificação. Aí tem, olha, Ribas de Rio Pardo, lá em Três Lagoas, para qualificar gente nossa, porque é muito difícil também importar gente de outros estados. Quando você importa, a primeira coisa que você tem que ter habitação, que é um outro desafio. Né? Quando você importa, essas pessoas precisam morar, e muitas das cidades que estão... Está caro morar nessas cidades em função da expansão. Então a ideia é exatamente... E aí, Rodrigo, você entra aí num pessoal jovem, vamos falar para esse pessoal, né? Eu estou precisando do jovem. Na verdade, o meu grande desemprego no estado é no jovem. Né? Porque ele muitas vezes não quer buscar uma qualificação, não quer fazer o processo de qualificação. Então eu preciso que esses jovens de 18, 20, 21 anos vão para um curso técnico, tenham disponibilidade para que eles possam efetivamente começar a trabalhar nessas oportunidades que o Mato Grosso do Sul está oferecendo. Esse voucher, por exemplo, os cursos são de graça. De graça. Nós tivemos 2 vouchers. O voucher desenvolvedor, que é um negócio fantástico, estamos com mais de quase 500 jovens hoje que vão para o mercado de TI, isso negociado com as empresas de informática, tudo tem mão de obra. E nós lançamos um com resultado excepcional também, que foi o voucher caminhoneiro. Eu conversando lá na FIEMES, inclusive, foi com o Gilmar, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, um dia ele me fala assim, Jaime, tem mais de 100 caminhões parados no estado que não tem motorista. Mas bom, por que alguém não faz uma carteira DIE? Ele falou, custa R$8.000, Jaime, ele não tem dinheiro para fazer. Ele não consegue, ele tem que ir durante a semana, ele não consegue ir no Detran. E aí, imediatamente, nós criamos esse voucher caminhoneiro, parceria do SESC-Senat, Detran mandou uma lei retirando essas taxas e hoje esse programa praticamente está empregando aí 100% de quem tem carteira DIE, o setor de transportes aí, a nosso sindicato da Logística e Transporte absorve essas pessoas. Então, é exatamente procurar isso, reduzir custo, dar oportunidade e as pessoas enxergarem que ali podem ganhar a sua vida e o seu dinheiro. Bom, deixa eu encerrar aqui minha entrevista com o Jaime Verruc. Eu te acho, eu já falei, eu sou fã, eu te acho tão inteligente, até gaguejei aqui agora, eu te acho tão inteligente, Verruc. Eu acho que você é muito preparado, né? Você sabe com propriedade que você está
tá falando, não é jogar confete, não, que você não precisa. Mas eu te acho tão inteligente, olha, Obrigado. parabéns. Eu acho que o Eduardo Rido, o governador, mande um abraço para ele, falar que eu estou esperando ele ao vivo, tá? Ao vivo aqui, viu, governador? Viu? Abraço, governador Eduardo Rido. Eu falei que tava vindo aqui, acabei de falar no telefone com ele, pediu pra te mandar um abraço. É, eu fala acabei assim, e falei, tô indo lá na rádio pra conversar um pouquinho. Eu ia pra Maracaju, lá pra festa da linguiça, pra encontrá-lo pra fazer o convite. Aí minha agenda também não consiga, é o governador de um lado, eu não tenho uma agenda do outro. Mas olha, parabéns, Verruc, e qualquer novidade, tenha o microfone aberto, porque eu acho que além da classe empresarial, da classe industrial, a gente do outro lado também, né, que é o consumidor final, a ponta final do processo, a gente precisa entender. E eu acho que vocês nesse governo têm feito muito bem, com maestria. Parabéns, qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigado, bom dia a todos e nós estamos à disposição na secretaria. Um grande abraço, Rodrigão.